6h40. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, pediu em Brasília que, em caso de invasão de terra, as reintegrações de posse aconteçam com mais velocidade do que o trabalho que vem sendo feito aí em todos os estados, diz o governador, que fez um apelo em Brasília. A gente adiantou aqui que ele iria participar dessa reunião com outros governadores, deputados federais da bancada do agro. Todos se reuniram nessa terça-feira para debater exatamente esse tema, onda de invasões do movimento sem terra em propriedades privadas, né, o chamado Abril Vermelho. E o Ratinho defendeu então este ponto, que as ações contra o MST sejam mais rápidas. Vamos ouvir o governador. Daqui a pouco a gente traz... Tem feito já desde 2019, quando assumi no primeiro mandato, um trabalho, primeiro cumprindo a lei, né? Acho que essa é a missão de qualquer cidadão e também qualquer autoridade. Então o nosso governo tem buscado fazer esse cumprimento da lei. Nós já fizemos 109 reintegração de posse de 2019 até agora, início de 2023. Foi uma diminuição gigantesca quando a gente deu velocidades a essas reintegrações de outros mandatos, não do nosso, né? Então acabou demonstrando para aqueles que tinham qualquer tipo de vontade ou de planejamento de fazer uma invasão, que o Estado não ia admitir esse tipo de atitude. Bom, outro paranaense do encontro foi Pedro Lupion, do PP, presidente da Frente Agropecuária, e falou exatamente sobre a importância desse encontro e dos governadores marcarem posição contra invasões de terra do MST. São problemas que afetam praticamente todos os estados da federação, inclusive o Paraná, na nossa região oeste, inclusive o estado de Goiás e tantas outras unidades da federação. Estamos falando de quase 20% do território nacional, e isso nos gera uma ampla preocupação e é um dos motivos da gente estar fazendo essa reunião também. Nós convidamos governadores de vários estados, governadores 11 que foram convidados, 10 aliás, que são governadores que se posicionaram publicamente contra a invasão de propriedade privada. O governador Ratinho Júnior fez isso publicamente diversas vezes. São governadores que têm deixado claro que o Brasil, em pleno 2023, não aceita um ataque à propriedade privada, não aceita os contra a Constituição e, principalmente, não aceita a passividade no anúncio à realização de crimes dentro do nosso território. Camila. Pois é, né? A Frente Parlamentar, só pra gente lembrar aqui, conta com mais de 200 integrantes e uma das pautas mais recorrentes é justamente essa questão de latifúndios e propriedades que são invadidas pelo MST. Mas para quem tá em casa, para quem tá nos acompanhando aí, seja de onde for, conseguir entender um pouquinho do porquê que eles estão discutindo tão a fundo esse assunto nesse momento, é porque o MST, que a gente sabe, né, tem uma afinidade com esse governo, foi ali uma das bases eleitorais do PT, do presidente Lula, acabou fazendo um abril vermelho, um movimento nesse mês de invasão de propriedades, a princípio para chamar a atenção do governo para que as demandas então deles passassem a ser atendidas, eles que estavam já há bastante tempo sem esse atendimento, claro, por parte do ex-presidente, do então presidente, o Jair Bolsonaro. E eles acabaram invadindo, Rafa, como a gente comentou ontem, uma fazenda da Embrapa, o que vai inclusive contra o que diz a Constituição, o que diz ali o movimento, que é relembrar, né, o papel da propriedade. Então, propriedades que não são produtivas, a gente está falando de uma propriedade que é voltada para a pesquisa científica, o que causou um desconforto, inclusive, entre o governo e as lideranças do movimento. Então, houve ali esse desgaste. Depois disso, eles saíram dessa propriedade, mas acabaram fazendo uma série de outras invasões a fazendas no estado da Bahia, o que trouxe preocupação não só para os proprietários dessas propriedades lá na Bahia, os governantes também, mas também para outros estados. O medo de que esse movimento, de que esse abril vermelho se estendesse para outros estados. E o Paraná, que é um estado essencialmente agro, é um dos maiores produtores do país, também preocupado com essa questão, resolveu participar desse movimento aí para pedir medidas do governo. Então, Ratinho Júnior foi a Brasília ontem, se reuniu com essas lideranças, também com os parlamentares que integram a bancada, essa frente parlamentar do agro, para discutir o assunto a fundo e fazer um pedido claro ao presidente, que é justamente essa celeridade, né? Não só ao presidente, mas inclusive uma pauta ali para o Congresso debater a celeridade em caso de invasões de terras, né, de forma ilegal, que essa restituição, que essa recuperação seja feita o mais rápido possível, com celeridade, para evitar maiores danos, para evitar inclusive que isso acabe
se arrastando aí. Muitas vezes a gente sabe que esses proprietários acabam nem tendo ali condição de, depois de algum tempo, né, resgatar essas áreas. Então, existe essa preocupação, por isso o governador e também os parlamentares estão em Brasília discutindo esse assunto. Ontem teve essa reunião aí e esse pedido, claro, formal, né? Que seja tomada uma medida o quanto antes. O governo fica na sinuca de bico, porque precisa atender essa demanda, sem dúvidas. A gente está falando de estados importantes, estados produtores, que tem impacto na balança comercial, mas de outro lado, uma parte ali importante, uma fatia do seu eleitorado. Então vai ter que encontrar uma solução para esse problema, para esse movimento do MST e também dos governadores. 11h46.